Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um tema que é mas bem atual. Discriminação é a palavra da vez e no caso aqui a gente vai falar especificamente de discriminação racial. E para falar de discriminação racial, a gente vai fazer uso de um tratado internacional que tange aos direitos humanos, aprovado, vou botar aqui em azul para ficar bonitinho, aprovado por um decreto que você vai conhecer já já, no ano de 1969. Nilton, você nem falou qual o número do decreto e já está falando de qual ano ele é. Exatamente, ainda vou colocar mais. O Tratado Internacional é de 1965. Então a gente tem o tratado e o decreto, ambos aqui permeando a década de 60 do século 20, os anos 60. Nilton, vem cá. O que é que esses anos 60 tem de tão especial? A gente fala já já, quando estiver fazendo alusão a esse tratado que trata, né? Olha que legal, o tratado que trata uma convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Então o nome por si só já é bem extenso, mas é bem aplicadinho, é bem direto. Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Nilton, vamos começar pelo viés da Convenção do Tratado Internacional. Aí nós temos aí, adotada pela Resolução número 2106A da Assembleia das Nações Unidas em 21 de dezembro de 65. Olha a data aqui, 1965. Nilton, mais incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro através de um decreto quando tem aí, entrou em vigor no Brasil em 4 de 1 de 1969. Olha aqui o ano, 1969, promulgado pelo decreto 65810 de 69. 65810 do dia 8 de dezembro de 1969. Nilton, pera ainda. Então quer dizer que aqui a gente tem, por conta das datas, um certo contexto histórico. Você viu que foi aprovado por meio de resolução 2106A da Assembleia das Nações Unidas, não viu? Esse contexto histórico é um contexto que está ligado à própria Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas, e bastantemente influenciado por um dos elementos que inclusive gerou a criação da Organização das Nações Unidas. Nilton, que elemento é esse? A Segunda Guerra Mundial. Para quem não lembra, a Segunda Guerra Mundial foi provocada pelo mito de uma supremacia ariana defendido pelos partidários do nazismo, seguidores de Adolf Hitler, tá ok? Nilton, então a gente tem como contexto histórico aí a Segunda Guerra Mundial. Tem sim. Tem outra questão também. Que questão é essa? A reunião de países não alinhados. Dentro de um contexto da Guerra Fria, alguns países decidiram não se aliar a Estados Unidos e a União Soviética naquele momento. Detalhe, se reuniram em 1961 e exerceram forte pressão, inclusive a respeito de questões como a discriminação. E um outro ponto interessante é a outorga da independência, certo? De países e povos que outrora foram vítimas de exploração colonial, ou seja, países e povos outrora vistos como coloniais, que gerou a entrada de mais de uma dezena de países na Organização das Nações Unidas. Então a gente tem aqui, certo, alguns
pontos importantes e interessantes, tá ok? Nilton, vem cá. Quando cobrado em prova, além desse contexto histórico, além dessa relação, pode ser cobrado o quê? Pode ser cobrada a forma como foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico, ou seja, a internalização. E aquela informação bem batida, bem besta, que você considerava não ser importante, ela vai ser importante agora. Por quê? Olha a data. Então aqui, vou botar até em preto, bombinha para data. Nilton, por qual motivo bombinha para data? Por um motivo bem simples. Porque se é de 1969, é anterior à Constituição Federal de 1988. Portanto, o decreto foi recepcionado. Outra coisa, você vai ver que é anterior também à emenda constitucional, certo? Que dá a redação do parágrafo 3º do artigo 5º, emenda constitucional 45 de 2004. Portanto, vai ter status de norma supralegal. Nilton, por qual motivo? Porque vai se estabelecer a recepção pautada em regras que são anteriores à emenda constitucional 45 de 2004. Seriam regras que se assemelham ao do parágrafo 2º do artigo 5º, tá ok? Mas lembrando que a gente coloca aqui anterior à emenda constitucional 45 do ano de 2004. Então, importantíssimo. Vai que você pega uma questão que diz que esse tratado não vai ter serventia. O tempo, pessoal, é muito importante. O tempo é muito importante nesse momento. Quando eu digo tempo, eu me refiro a quê? A data, claro. Então, pode ser questão de prova. Então a gente tem no PPT, certo? Duas informações que parecem bestas, banais, está no seu material. É a introdução aí, certo? Daquilo que está redigido como sendo o texto do tratado, tá ok? Que, através do decreto 65.810 de 1969, é incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Embora a gente tenha feito tudo isso aqui, eu digo a você que é impressionante que você lembre que não é geralmente esse tipo de informação que é cobrado em prova, embora esse seja o diferencial caso todo mundo seja pego de surpresa. Por que, Nilton? Porque geralmente ocorre de nós vermos a letra da lei sendo cobrada. Nilton, então vamos lá. Parte aí logo o tratado, começa pelo artigo 1º. A gente vai ver a parte 1 do tratado, certo? O tratado ele é dividido em partes. Nesse vídeo a gente vai ver a parte 1. A gente vai do artigo 1º ao artigo 7º. E é claro que eu vou ter que colocar a letra da lei aqui para que você tenha contato com ela. Porém, é claro que não vai ser somente uma leitura do texto da lei. A gente tem que entender onde estão os pontos mais importantes. E olha o que é que a gente encontra lá no artigo 1º, no que tange aquilo que nós chamamos de parágrafo 1º. Vem para cá. A gente tem discriminação sendo conceitualizada. A gente tem uma tipificação do que é a discriminação racial. Tá onde, Nilton? Artigo 1º, parágrafo 1º. Então, parabéns. De antemão, já vou adiantando, certo? Dentro desse artigo 1º, parágrafo 1º, nós temos o conceito de discriminação. Conceito de discriminação, a tipificação. Mas é interessante lembrar que nós encontraremos também, dentro desse mesmo artigo 1º, parágrafo 4º, artigo 1º, parágrafo 4º, uma outra informação que você vai ver que não é importante não, é importantíssima, que não cai em prova não, despenca em prova. E eu vou colocar bem aqui somente as iniciais A. Tá ok? A. Nilton, o que será? Já já eu tiro e já já eu converso com vocês. Vamos dar uma lidinha aqui no negócio, por favor, tá ok? Vamos ver o que é que a gente encontra aqui. Vou preparar o meu marca-texto, lindo, bonito, maravilhoso. Vou preparar o meu marca-texto e tem assim.
Para fins da presente convenção, a expressão discriminação racial significará toda distinção, olha bem, distinção, exclusão, restrição ou preferência. Newton, pera ainda, então são 4 palavras que eu preciso entender: distinção, exclusão, restrição ou preferência. Vamos lá, Newton, vem cá. Distinção, exclusão, você está vendo todas aí, certo? Restrição e aquela que justamente muitos esquecem, e preferência. Newton, então, quer dizer que não é só eu excluir, também eu restringir ou eu preferir, e ainda tem a tal de distinguir? Tem, exatamente. Newton, pera ainda, baseado, não é o baseado drogado, não. Baseado, certo? Em que? Olha lá comigo. Raça, cor, descendência ou origem nacional ou ética? Raça, cor, descendência ou origem? Raça, cor, descendência ou origem. Aí, no caso, essa origem aqui pode ser origem nacional ou origem étnica. Newton, volta aqui. Então, quer dizer, opa, antes de mais nada, vamos acrescer aqui, apagar, né? Esqueci uma letrinha aqui. Descendência. Pronto, agora tá bonito. Vamos grifar como a gente fez ali? Raça, cor, descendência ou origem, seja ela nacional ou étnica. Newton, me diz uma coisa, vamos ver se eu consigo lembrar do conceito. Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem, seja ela nacional ou étnica, está sendo aqui tratado como discriminação racial. Mas aí a gente tem que ter um objeto, e de acordo com o que a gente tem, o objeto ou resultado será anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômicos, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Então a gente tem como objeto ou como resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, desde que em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos mais variados campos, político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública. Tranquilo, né? Então a gente pegou aqui algumas palavras que são palavras que talvez façam com você, né, ter um cuidado maior com a memorização do artigo 1º, parágrafo 1º, que estabelece o conceito do que seria a discriminação racial. A gente colocou aqui, né, distinção, exclusão, restrição ou preferência, baseado em, a gente tem ali raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, além do objeto ou resultado ser, aí você viu aí, a anulação, a restrição, o reconhecimento ao gozo, o exercício em um mesmo plano de direito humano fundamental no campo político, econômico, social, cultural ou qualquer outro campo da vida pública. Então, tranquilo, esse tem que estar no seu sangue, porque é o parágrafo do artigo mais cobrado em prova. Aliás, tem outro, que é esse aqui, o do AA, que eu vou apagar para poder te apresentar. Artigo 1º, parágrafo 4º, a gente vai encontrar quem aí, olha quem foi que apareceu. Não serão consideradas discriminação racial. Newton, vem coisa ruim. Não será considerada discriminação racial, não, meu amigo. Vou logo adiantar o que é que eu tenho aqui. Aqui eu tenho as ações afirmativas. Newton, eu não lembro o que são ações afirmativas. Vem pra cá.
Vem para cá. Quando você está estudando, por exemplo, direito constitucional, você lembra do princípio da isonomia. Esse princípio da isonomia pode ser o princípio da isonomia formal, iguais como iguais, certo? E pode ser o princípio da isonomia material, tratar desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. Um exemplo dessa aplicação da isonomia material seria, por exemplo, a questão das cotas. A questão das cotas. Newton, o que seriam as cotas? São exemplos disso que nós chamamos de ações afirmativas. Tá ok? Tranquilo. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzam em consequência à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. Você nota aí que a função das ações afirmativas é você tentar corrigir uma assimetria, uma desigualdade, no caso aqui, provocada por questões de caráter racial, por questões de discriminação racial. É tanto que no começo a gente associava a cota para negros, muita gente achava ruim, mas nós tínhamos uma espécie de dívida firmada com a questão da escravidão. Detalhe, tema polêmico, porque você vai ter indivíduos que defendem o uso das ações afirmativas e indivíduos que não defendem o uso das ações afirmativas, alegando que essas ações afirmativas proporcionam desigualdade e seria um tipo de discriminação. Lembrando também que na sua prova elas podem ser cobradas, não em sentido pejorativo, mas como discriminações positivas, como sendo mecanismos que geram uma assimetria considerada necessária para a correção de algumas desigualdades oriundas de outras coisas, como a discriminação. Tá ok, pessoal? Então, artigo 1º, parágrafo 1º, conceito de discriminação racial. Artigo 1º, parágrafo 4º, conceito de ações afirmativas. Newton, vem cá. Esse tratado que é de 65, incorporada pelo decreto em 1969, ele vai ter força no nosso ordenamento jurídico? Atualmente, primeiro, é claro que sim, a gente já mostrou em caráter de norma supralegal, mas lembre que até a Constituição de 88, ela vai trazer alguns pontos importantes a respeito de, dentre outras discriminações, o racismo. Então você encontra, por exemplo, na Constituição Federal de 88, lá no artigo 4º, repúdio ao terrorismo e ao racismo, e encontra também lá no artigo 5º, inciso 42, a tipificação do que seria o racismo como inafiançável e imprescritível. Então vem para cá. Olha o que é que a gente encontra. Constituição Federal de 88, artigo 4º, inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo, uma forma de discriminação baseada em raça. Artigo 5º, inciso 42, a prática, quem é que aparece? Do racismo constitui crime considerado inafiançável e imprescritível. Newton, e não tem legislação específica a respeito do tema, não? Olha uma lei, Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, como uma lei de combate à discriminação ao racismo. Olha o que é que a gente tem aqui no artigo 1º. Serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, com etnia, religião ou procedência nacional. Pera ainda, Newton. Olha o que é que eu estou vendo. Raça, cor, origem étnica. Pera ainda tem o que ali? Ainda tem procedência nacional. Então veja bem, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, quando incorporado ao nosso ordenamento jurídico, ele vai influenciar alguns dispositivos dentro do nosso próprio texto constitucional, que é posterior, 5 de outubro de 88, e também de leis específicas sobre o tema, como é o caso da 7.716 de 1989, que você tanto acompanha quando está estudando lá o direito penal, tá ok? Vem para cá, Newton.
Então, dentro daquela lógica que muito cobrado é a letra da lei, nós temos alguns artigos dentro da primeira parte, da parte 1, desse decreto que serão importantes para mim. Que tipo? O artigo 2º, o que é que eu encontro lá? Os Estados-membros condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar por todos os meios apropriados em sem dilações uma política destinada a eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e a encorajar a promoção de entendimento entre todas as raças e para este fim. Então, Nilton, pera ainda. Lá no artigo 2º eu tenho aquilo que os Estados-membros se comprometem a fazer. Aí eu tenho lá no parágrafo 1º alguns exemplos que serão desdobrados em alíneas. E olha as alíneas que eu separei para você. A linha A, cada Estado-membro compromete-se a abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação racial contra pessoas, grupos de pessoas ou instituições e zelar para que as autoridades públicas nacionais ou locais atuem em conformidade com essa obrigação. Cada Estado-membro compromete-se a abster-se de incorrer. Então, os Estados se comprometem a não praticar ato ou prática de discriminação racial. E tá a linha D. Cada Estado-membro deverá tomar todas as medidas apropriadas, inclusive se as circunstâncias o exigirem, medidas de natureza legislativa, para proibir e pôr fim à discriminação racial praticada por quaisquer pessoas, grupo ou organização. Entenda comigo. O Estado se compromete a não ter atos ou práticas de caráter discriminatório e o Estado se compromete a coibir, a inibir as práticas discriminatórias. E a linha E, cada Estado-membro compromete-se a favorecer, quando for o caso, as organizações e movimentos multirraciais, bem como os meios próprios para eliminar as barreiras entre as raças e a desencorajar o que tem a fortalecer a divisão racial. Então, pera ainda, o Estado também se compromete a favorecer, quando for o caso, as organizações e movimentos de caráter multirraciais, aqueles que têm a presença de várias, não gosto dessa expressão, raças. Então tá aí o artigo 2º, 3 alíneas que eu considerei interessante. Lembrando que a partir do artigo 2º a gente tem mais a letra da lei do que qualquer outra coisa, né? Nilton, vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 2º. Os Estados-membros tomarão, se as circunstâncias o exigirem, nos campos social, econômico, cultural e outros, medidas especiais e concretas para assegurar, como convier, o desenvolvimento ou a proteção de certos grupos raciais ou de indivíduos pertencentes a esses grupos, com o objetivo de garantir-lhes em condição de igualdade o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Essas medidas não deverão, em caso algum, ter a finalidade de manter direitos desiguais ou distintos para os diversos grupos raciais, depois de alcançados os objetivos, em razão dos quais foram tomados. Olha aqui, pessoal, vê comigo. Tomarão se as circunstâncias o exigirem. Ah, Nilton, então pera ainda. É uma confirmação de que os Estados se comprometem à adoção de ações afirmativas. Olha, cara, é assim. Você viu no artigo 1º, parágrafo 4º, que não se considera discriminação a adoção de ações afirmativas. E aqui no 2º está dizendo que os Estados-membros, eles se comprometem, desde que necessário, e as circunstâncias exigirem, a adotarem esse tipo de procedimento. Mas cuidado para aqueles que são críticos das ações afirmativas. Olha aqui, elas não deverão, em caso algum, ter a finalidade de manter direitos desiguais ou distintos para os diversos grupos raciais, depois de alcançados os objetivos em razão dos quais foram tomadas. Olha, é uma correção de uma assimetria. Não é a criação de um superdireito que protege um determinado grupo específico por motivos de raça, cor, descendência, origem nacional ou ética, tá ok? Então, nenhum problema aí. Nilton, e o artigo 3º? Olha o que é que eu tenho para você. Os Estados partes especialmente condenam a segregação racial e o apartheid. Lembrando que quando a gente fala de apartheid, a gente lembra mais fortemente da África do Sul. O apartheid é um tipo extremado de segregação racial na África do Sul, dura entre 1948 e o ano de 1994. Não que a África do Sul tenha a exclusividade desse tipo de modelo, embora nesses moldes lá
nós tenhamos o grande ícone, mas nós temos outros exemplos de segregação racial que criam apartheids velados, como, por exemplo, nos Estados Unidos, praticamente ao mesmo tempo. O artigo 3º, ele é muito direto, né? Os estados comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios, sob sua jurisdição, todas as práticas dessa natureza, como, por exemplo, banheiro só para negros, bebedouro só para negros, banheiro só para brancos, bebedouro só para brancos, escola só para branco, escola só para negro. Deu para entender? Então, tranquilo, tá ok? Olha o artigo 4º, o que é que a gente tem? Os estados partes condenam toda a propaganda e toda a organização. Então, a propaganda a favor, não vou ler aqui tudo para não ficar uma coisa chata, os estados se comprometem a não apoiar propagandas de caráter discriminatório ou que se baseiam na superioridade de uma raça sobre as demais. Nilton, tem algum aí ponto específico a respeito disso? Tem sim, olha a linha A declarar delitos puníveis por lei quando difusão de ideias baseadas na superioridade ou ódio racial. Então você pode continuar lendo, dá print na tela, mas agora, ó, lembra da influência histórica, olha como é importante. Segunda Guerra Mundial, que é que aconteceu lá, o mito da superioridade ariana. Nilton, vem cá, vamos para aquela mesma lei que você citou agora há pouco, 7.716 de 89, olha o artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça com etnia e religião, ou procedência nacional. Lembra disso? Lembra, né? Estava lá também, parte no artigo 1º. Olha o parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Vem pra cá. Nilton, a suástica. Eu acho que eu lembro. Era um negócio mais ou menos assim. Pelo amor de Deus, ninguém está fazendo apologia, só está lhe mostrando o que é. Isso aqui está tipificado, ou seja, a gente não pode fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica. Nilton, então, poxa, valeu a pena ter noção da questão histórica aqui. Valeu. É só para mostrar, tá ligado a quem? Ao artigo 4º, ao caput, assim como também a linha A. Aí agora o pessoal fica mais tranquilo. O artigo 5º, de conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2, os estados partes comprometem-se a proibir e eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e garantir o direito de cada uma à igualdade perante a lei, sem distinção. Então agora os estados estão reforçando o seu comprometimento e você tem aí algumas alíneas que mostram como os estados se comprometem em garantir essa igualdade. Eu vou ler a linha A, direito a um tratamento igual perante os tribunais ou qualquer outro órgão que administre justiça. E eu vou ler a F, direito de acesso a todos os lugares e serviços destinados ao uso do público, tais como os meios de transporte, hotéis, restaurantes, cafés, espetáculos e parques. Então aqui no artigo 5º, o que é que a gente tem? A gente tem a busca por essa igualdade, tendo em vista que a gente não quer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseado naqueles critérios, coisa que a gente viu no artigo 1º, parágrafo 1º do dito decreto, do dito tratado. Tá ok? Artigo 5º, 6º, tranquilinho, tá aí para você, né? E o 7º também tranquilinho, quando cobrados, são cobrados como letra de lei. Mas, Nilton, por que se adiantou o 6º e 7º? Porque além de só ser cobrada a letra da lei, a gente precisa agora, sabe de quê? Resolver exercício. À luz da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, as ações afirmativas são... Pera ainda, Nilton. Artigo 1º, parágrafo 4º. Elas são proibidas de maneira alguma. O item A papocou. São permitidas? Beleza. Continuamos lendo o item B. Mas vamos passar para o C. São obrigatórias? Não. No D, são proibidas? Não. No E, são obrigatórias? Não. Não precisa mais nem continuar lendo o item B. Está dizendo que elas são o quê? Permitidas, cabendo aos estados parte adotá-las para fomentar a promoção da igualdade étnico-racial. E o étnico-racial mesmo é, ó, origem nacional ou étnica. Então, Nilton, pera ainda, se a distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça ou origem étnica é o problema, então as ações afirmativas vêm a solucionar esse problema, eles tentam surtir a promoção da igualdade em caráter étnico-racial. Problema nenhum. Tranquilo? Questão, item B de Boston. Tá ok? B de Boston. E, segundo o IBGE, que você sabe, né? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de analfabetismo é de 17,2% no país. Entre brancos e 10,6%, mas sobe para 25,2% entre pardos e 28,7% entre negros.
Em 98, o rendimento médio era de 5,6 salários mínimos entre brancos, mais que o dobro do rendimento de pardos, 2,61, e negros, 2,71. Mesmo quando estudam mais, negros e pardos têm mais dificuldade de aumentar os salários, diz o IBGE. Para cada ano de estudo a mais, brancos elevam a renda em 1,25 salários mínimos. 1,25 salário mínimo. Já a renda de negros e pardos cresce 0,53 salário para cada ano a mais de estudo. Fonte Folha de São Paulo, questão já antiga de 2001. Vamos lá. Relacionando tal realidade com as previsões da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da ONU de 65, aprovada pelo decreto que nós estamos estudando em 69, é correto afirmar que este tratado, item A, autoriza a introdução de medidas especiais destinadas a assegurar o progresso adequado de grupos raciais ou étnicos. Não tem muito o que fazer. A gente está falando de quem? A gente está falando também das ações afirmativas. Portanto, resposta correta, o item A de amor, A de I love you. Nilton, então, tranquilo, quando cai é bem tranquilo. E eu já evitei colocar aqui questões que falam somente de letra de lei, porque isso você faz perfeitamente. Tem um tratado no material, a parte 1 dele por inteiro, domina isso, grifa o que foi colocado, vê o que é ação afirmativa, cria formas de memorizar e a gente volta para falar um pouquinho das outras partes desse tratado. Valeu!